Bom dia, amiga. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com a questão de ser parecidas com Jesus. E vamos usar aqui na nossa imaginação a questão do espelho, que reflete a nossa imagem, tá? Em Hebreus, capítulo 1, versículo 3, está escrito assim, que o Filho de Jesus Cristo é o resplendor da glória de Deus, Pai, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Quando a Bíblia diz que Jesus Cristo é a exata expressão de Deus, significa que quem vê Deus, vê Jesus, quem vê Jesus, vê Deus. Ele mesmo disse isso, deixou muito claro, quem vê a mim, vê o Pai, disse Jesus. Por quê? Porque Jesus andou neste mundo refletindo como num espelho a exata expressão do Pai. Lá em Gênesis, no capítulo 1 e versículo 27, nós vemos que Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou, está escrito em Gênesis 1, 27. Quando Adão e Eva foram colocados no jardim, eles eram também a exata expressão de Deus. Eram puros, eram santos. A gente não está aqui falando de aspecto físico, mas sim do aspecto espiritual, do aspecto da moral de Deus, do modo como Deus é, do caráter de Deus. Deus o criou como a si mesmo em seu caráter. E o homem refletia a imagem de Deus como um espelho limpo, como um espelho completamente limpo, sem nenhum tipo de mancha. Acontece que essa imagem foi deformada, a imagem do espelho foi deformada por causa do pecado. A partir do momento que o homem pecou, a sua imagem foi deformada e Deus já não podia mais ser visto. Quem olhasse para o homem já não podia mais ver o caráter de Deus refletido nele, por conta do pecado. E isso vem vindo, geração após geração, até chegar em nós. Só que quando Jesus Cristo veio, ele mudou isso. Aquilo que estava deformado, Jesus não reformou, mas Jesus transformou. Através da morte dele na cruz, ele resgatou, ele limpou o espelho e resgatou aquela imagem que nós teríamos que ter de Deus e que hoje só é possível através de Jesus. Então agora nós temos que fazer a nossa parte para que nós sejamos parecidas com Jesus. E Jesus deixou assim algumas dicas de como que nós podemos ser parecidas com Ele. São características que nos diferenciam, ou que pelo menos deveriam nos diferenciar, das pessoas comuns. Se você abrir a sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 6, tem alguns versículos onde Jesus Cristo nos dá as dicas de como nós podemos proceder para sermos parecidas com Ele. E a primeira dessas dicas está no versículo 13 de Mateus capítulo 5, quando ele diz assim, vocês são o sal da terra. E no versículo 14 ele diz, vocês são a luz do mundo. Então ele disse que nós deveríamos nos portar de tal forma que as pessoas pudessem ver em nós a luz de Deus refletida. Isso é para quem tem o espelho limpo, a sua vida limpa pelo poder do sangue de Jesus. Então você vai refletir a imagem de Deus através da luz que irradia dele na sua vida e que pode ser irradiada na vida de outros. Você vai ser sal. Sal, a gente usa o sal para conservação de alimentos. O sal dá um toque especial, conserva, não deixa apodrecer, faz diferença. É isso que Jesus quer que nós sejamos. Então nós devemos ser sal da terra e luz do mundo para sermos parecidas com Ele. Imagino que quando você era criança, assim como eu, nós brincávamos, né, uma brincadeira meio malvada, né, mas a gente fazia de pegar um espelhinho e deixar refletir a luz do sol no espelhinho e depois virar para o amigo, né, para poder refletir no rosto do amigo e meio que deixar o amigo meio cego, né. Então a gente fazia essa brincadeira meio de mau gosto, mas muita gente fez, eu mesma fiz, desculpa, né, mas fiz. Então a gente fazia essa brincadeira, quando a pessoa via, estava aquela luz super forte.
Por que era feito isso? Porque o espelho limpo refletia a luz do sol e batia no rosto do outro, mostrando não a luz direta do sol, mas a luz que estava sendo refletida no espelho. Então Jesus Cristo quer que isso aconteça conosco, né? Que nós reflitamos a luz, a sua luz em nossa vida e assim as outras pessoas que olharem para nós vão poder ver que Jesus Cristo está na nossa vida. Outra dica que ele deu para nós sermos parecidas com ele foi a questão da nossa justiça. Ou seja, nós não devemos ser justas apenas por uma mera religiosidade, né? Porque somos religiosas. Olha só o que ele diz no versículo 20. Pois eu lhes digo, disse Jesus, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Ou seja, justo todo mundo é, cada um do seu jeito, uns mais, outros menos. Só que a justiça daquele que é parecido com Jesus, a justiça de quando somos parecidas com Jesus, é uma justiça diferenciada. Não é uma justiça comprada por dinheiro corrupto, não é uma justiça parcial, porque fulano é meu amigo, eu vou favorecê-lo. Essa justiça é uma justiça que vem de Deus. É algo de Deus que é colocado na nossa vida e não importa aonde estejamos praticando essa justiça, nós somos imparciais porque Deus é um justo imparcial. E assim refletimos a justiça de Deus através das nossas atitudes. Não porque somos religiosos ou porque fomos comprados ou subordinados ou subornados, aliás, para isso, mas porque somos justos, porque refletimos a imagem do Senhor Deus. Uma outra dica que ele deu foi que nós devemos cuidar da nossa mente. Está lá no versículo 28 do capítulo 5. Ele diz, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la no seu coração, já cometeu adultério com ela. Ou seja, Jesus começa a colocar para nós que os pecados, a impureza, não é apenas algo que a gente faz, mas é algo que começa no nosso pensamento. É algo que começa no nosso interior, na nossa mente. Então nós devemos cuidar da nossa mente, devemos cuidar do nosso interior, para quê? Para que os nossos pensamentos, uma vez cuidados, não se transformem em atitudes pecaminosas. Então, cuide da sua mente. Você cuidando da sua mente, você não vai se envolver com o pecado. E não se envolvendo com o pecado, você vai ser cada dia mais parecida com Jesus. Uma outra coisa importante é que nós sejamos pessoas de palavra. Está lá em Mateus capítulo 5 e versículo 37. Diz assim, seja o seu sim, sim, e o seu não, não, porque o que passar disso vem do maligno. Em outra versão diz, seja o seu falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Ou seja, para que sejamos parecidas com Jesus, ele nos orienta a sermos pessoas de palavra. Se eu prometi, eu cumpro. Se eu disse que vou, eu vou. Se eu disse que vou fazer, eu vou fazer. Se eu digo não, é não. E acabou, não adianta insistir. Então, que nós sejamos pessoas de palavra, que as pessoas confiem em nós quando nós dermos a nossa palavra. Que não fique naquela, você promete? Ai, não sei. Ai, fulano disse, mas eu não sei. As pessoas não podem ter esse conceito de nós. Se nós dizemos sim, é porque é sim. Se nós dizemos não, é porque é não. A nossa vida tem que ser pautada, a nossa palavra tem que ser, dita de tal forma que se a gente falhar, as pessoas pensem o seguinte, olha, se ela falhou é porque alguma coisa muito grave aconteceu, porque ela não é de falhar. Se ela não veio, é porque houve alguma coisa, porque ela não é de falhar. Se ela disse não, não adianta insistir, porque é não. Você entende? A gente não pode ser uma pessoa que uma hora é, outra hora não é, porque isso nos descaracteriza como pessoas que somos parecidas com Jesus. Ainda mais uma dica que ele deu para nós sermos parecidas com ele, é que nós amemos os nossos inimigos. Olha lá o que diz o versículo 44 do capítulo 5 de Mateus. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem.
Jesus não era fraco, não. E ele deixou isso muito claro no seu exemplo de vida e ele deixa para nós a dica. Querem ser parecidas comigo? Amem seus inimigos. Orem por aqueles que perseguem você. Está te perseguindo? Está te fazendo mal? Ore por ele. Entregue ele na mão de Deus, mas não é para Deus matar ele, não. Entregue. Entregue e diga, Senhor, tu estás vendo. Estás vendo ali a Maria, o que está fazendo para mim, o mal que ela está me causando. Senhor, julga a minha causa, faça justiça conforme a tua vontade e tem misericórdia da Maria. A gente tem que estar orando, né? E amar os inimigos, gente, amar não foi uma opção. Jesus não disse, ó, se der jeito, ama. Não, você tem que amar. Amar é um mandamento. É um mandamento que nós precisamos depender do Senhor para que Ele nos capacite a fazê-lo, porque nós sabemos que nós não temos capacidade de amar os nossos inimigos por nós mesmas. Mas Jesus nos capacita a isso se nós realmente quisermos ser parecidas com Ele. Ele ainda diz que se nós quisermos ser parecidas com Ele, nós devemos resgatar a prática da oração. Lá no capítulo 6, versículo 6, ele diz, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então o seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Falar com Deus era uma outra prática comum de Jesus e que se nós quisermos ser parecidas com Ele, nós devemos fazer a mesma coisa. Ter uma vida diária de oração, de contato com Deus, de fala com Deus, de comunhão com Deus, para que sejamos parecidas com Jesus. E uma última dica que Ele nos dá, muito maravilhosa por sinal, é que nós não devemos andar ansiosas. Olha o que diz lá no capítulo 6, versículos 33 e 34. Diz assim, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas materiais, lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe nem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Não andar ansiosa, essa é a postura de quem parece com Jesus. Ai, será que vai dar? Ai, meu Deus. Ai, fica doente, fica com gastrite, com úlcera, fica doente porque está ansiosa demais. Como é que vai ser amanhã? Deixa o amanhã, disse Jesus. Não se preocupe a ponto de adoecer, de passar mal. A gente tem, claro, planos, preocupações, digamos assim, mas num grau leve. Todo mundo tem e tem que ter. Eu acho que não ter preocupação, não ter preocupação é ser irresponsável. Mas se preocupar excessivamente é uma ansiedade que nós devemos evitar na nossa vida se quisermos ser parecidas com Jesus. Jesus não era ansioso e olha que ele tinha motivos de sobra. Ele sabia que lhe esperava a cruz e todo aquele sofrimento. Mesmo assim, ele procurava viver um dia de cada vez para não se entristecer, porque afinal ele era humano, né? Então essas são as dicas que Jesus deixa se nós quisermos ser parecidas com ele. Querida, que o nosso espelho esteja bem limpo, para que Jesus possa resplandecer a sua luz em nós e que as pessoas possam olhar para nós e ver a luz de Jesus brilhando em nossa vida. Que as pessoas possam dizer, ela é parecida com Jesus. Eu vejo Jesus na vida dela, eu vejo que ela é a cara do Pai Celestial. E para que a gente tenha esse perfil, nós precisamos seguir aqui as dicas de Jesus. Se você quiser saber mais detalhes, leia Mateus capítulo 5, 6 e 7. Você vai ver quantas dicas Jesus deixa ali para que nós possamos seguir e assim cada dia, num processo gradativo e crescente, sejamos cada dia mais parecidas com Ele. Que o Senhor nos ajude e que nós nos esforcemos para fazer nossa parte, para que a imagem do Senhor Jesus seja resgatada em nossa vida para a sua glória. Que Deus te abençoe. Amém.